Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Nós vamos continuar falando sobre substantivo. Eu já dei aí o conceito de substantivo, aquele que nomeia seres, coisas, sentimentos, E nós percebemos que ele pode ser flexionado em gênero, quer dizer, masculino e feminino, e que ele pode ser biforme, que ele tenha duas formas diferenciadas de falar para masculino e para feminino, mesmo tendo o mesmo radical, né? Elefante, elefanta, mudando só aí o A pro E, e homem, mulher, mudando totalmente radical, mas os uniformes, eles vão apresentar uma única forma, servindo tanto para o masculino quanto para o feminino. O primeiro que nós vamos ter aí são os epicenos. Eles são relacionados aí a animais e eles vão ser diferenciados por macho e fêmea. Então, nós temos a águia macho, águia fêmea, andorinha macho, andorinha fêmea, anta macho, anta fêmea. Então, se pergunta o que pode cair lá na sua prova, quais desses substantivos é um substantivo epiceno? Você vai lembrar da regra de ser animais, né? Epiceno, animais, tá? Aí você lembra do N aí no meio de animais, aí grava aí, tá? Porque pode cair perguntando dessa forma, quais são dessas alternativas que só contém substantivos epicenos. Está relacionado a animais, sempre relacionado por exemplo, águia macho, águia fêmea, cobra macho, cobra fêmea, ok? Nós vamos ter o substantivo comum de dois gêneros. Eles têm a mesma forma, mas eles vão ser considerados feminino ou masculino a partir da colocação do artigo o ou do artigo a. Por exemplo, nós temos aí o artista ou a artista. Artista serve tanto para o masculino quanto o feminino. O que você vai usar é o artigo o ou artigo a. Então, é o sobrecomum de dois gêneros. Quer dizer, ele é um substantivo que tem aí separado pelo A e pelo O, pelo artigo A e O. Aí nós temos aí, muitas vezes você vai falar assim, Gisele, mas como que nós vamos saber se motorista, por exemplo, motorista, ele pode ser a motorista ou motorista? Vai ser pelas questões de identificação, adjetivos, né? Quando tem aí motorista argentino, você já sabe que é o motorista, tá? Aí nós temos ainda outros exemplos, os sobrecomuns aí de dois gêneros. Nós temos ainda os exemplos, o artista, a artista, o chefe, a chefe, o cliente, a cliente. Não existe clienta, né? Não existe colega, colego, né? Não existe artista, artisto, né? Não existe estudante, estudanto ou estudanta, né? O que nós vamos ter diferente aí é o ou o a, e esses substantivos se chamam substantivos sobrecomum. Aí nós vamos ter aí que gravar, né? Nós já temos o epiceno. O epiceno é aquele que nós temos relacionado a animais comuns de dois gêneros, é porque vai ter na frente ou o ou a, tá? O mesmo substantivo, ele vai ser identificado se é para masculino ou feminino pelo o ou pelo a, ok? Então, você tem que tomar cuidado, porque vai perguntar lá na sua prova assim, todas essas alternativas têm substantivo comum de dois gêneros. Aí você vai perguntar, o que é comum de dois gêneros? Dois gêneros, você vai lembrar aí de dois, que vem do artigo o e o artigo a na frente, ok? Aí, nós temos os substantivos, os sobrecomuns. Os substantivos sobrecomuns, eles não vão ter o ou, o a, que continua
praticamente tendo duas formas de chamar, igual macho e fêmea, né? Quando nós falamos águia macho, águia fêmea, mesmo tendo águia, nós vamos ter uma distinção. E mesmo, por exemplo, artista, nós podemos falar o artista, a artista, mesmo ele sendo uniforme. Mesmo ele sendo uniforme e comum de dois gêneros, ele vai ter o A. Agora, o sobrecomum não, ele na verdade é incomum. O sobrecomum é incomum. Ele vai ser usado tanto para o masculino quanto para o feminino da forma que está. Não existe o criança e a criança, existe a criança. Não existe o pessoa e a pessoa, existe a pessoa. E vai servir tanto para o feminino quanto para o masculino. O ser a ser, não tem, né? A vítima, né? O vítima, não, é a vítima. Aí nós temos o cônjuge, a cônjuge. Pelo amor de Deus, eu vejo muitos advogados, né, usando a cônjuge. Não, o cônjuge serve tanto para a mulher quanto para o homem, tá? Queridos colegas advogados que assistem os meus vídeos, o cônjuge é sempre o cônjuge, não existe a cônjuge, tá? A testemunha, não existe o testemunha, sempre é a testemunha, tá bom? Nós temos aí o anjo, que também vai ser explicado lá embaixo. A neném, não, é o neném, sempre vai ser com o gênero voltado para o masculino, o neném, tá bom? Aí nós vamos ter aí alguns exemplos. Por exemplo, a vítima é um menino de 10 anos, mas nós podemos falar que a vítima é uma menina de 10 anos. Olha, foi usado a vítima, que é um sobrecomum, tanto para menina, tanto para o menino. Meu filho é um anjo, minha filha é um anjo. O anjo aí também é usado tanto para menina, feminino, quanto masculino. Aquele aluno é um gênio, ou aquela aluna é um gênio. Não existe aquela aluna é uma gênia. Não existe, né, pessoal? Olha só que interessante, meu aluno é um gênio, ok? Aí nós vamos ter o substantivo de gêneros vacilantes, né? São substantivos que apresentam oscilação. São usados pelos falantes tanto como feminino como masculino, apresentando o mesmo significado. E tem alguns casos que você vai usar só um gênero, tá? Você vai usar o artigo a ou o artigo o, né? E em alguns, os dois gêneros é aceitável. São particularidades que eu vou começar a mostrar para vocês agora que despenca nas provas. Presta atenção. Nós temos aí palavras que sempre vão ser do gênero masculino, tá? Nós temos aí o cônjuge, sempre vai ser o cônjuge, né? Não vai ser a cônjuge. Engraçado, o champanhe, existe na gramática uma problemática com relação ao champanhe. A gramática fala em a champanhe, mas se tiver na prova, não vai nessa não, tá? É o champanhe. Inclusive tem a forma dela que é champanha, que também é o champanha, tá? Temos palavras também que são só femininas, por exemplo, não existe o alface, é a alface, isso cai, isso despenca em prova, tá? E cai essas daí, ó. A alface, aí você fica, meu Deus, é alface? Busca lá a alface pra mim. É a alface, é a cal, né? O dinamite não, a dinamite. O libido não, é a libido, ok? O grafite, não, é a grafite. Então gravem isso aí, ó. Alface, a cal, a dinamite. Vamos repetir. Alface é feminino. Alface, folhinha. Folhinha é feminino. Gravem isso aí.
a cal, a libido, a grafite, não é o grafite, é a grafite, ok? Aí nós também temos substantivos que podem ter o O ou A. O personagem, a personagem, o agravante, a agravante, né? O sósia, a sósia, o suéter, a suéter, o sabiá, a sabiá, né? A sabiá ou o sabiá, serve qualquer um dos dois, né? O diabetes, a diabetes. Então, ela vai ter essas duas formas. Agora, atenção, tem algumas palavras que quando nós mudamos aí, né, colocamos o A e o O, e a gente pensa, né, vai ser feminino, não. Na verdade, não é a mudança de gênero. Na verdade, é uma outra palavra com um outro sentido. E um outro significado, né? Quando muda o gênero, na verdade é um outro significado. Nós temos, por exemplo, a grama. A grama é aquela parte verdinha da sua casa, né? E o grama é a medida, né? Aí você chega no supermercado e fala assim, me dá uma grama, 200 gramas de carne. E o seu açougueiro vai pensar assim, meu Deus, será mesmo? Onde eu vou arranjar grama? E aí nós vamos ter aí também, ó, com o moral, a moral. O moral é a questão de estado de espírito, né? Vou levantar o moral dos jogadores. E a moral é lição. Aí nós também temos a cabeça, minha cabeça é o crânio, ou Tiago é o cabeça, é sentido de líder. Aí nós temos a capital e o capital. A capital é a metrópole, né? O capital é o patrimônio, o dinheiro, né? E nós temos aí o coral, a coral, né? Está cantada pelo coral. O coral é aquele que canta, a coral é a cobra. E aí nós temos vários, né? Rádio, a rádio, nós temos o rádio, que é o aparelho, e a rádio, que é a estação, o guia, manual, a guia, é documento, ok, pessoal? Então, nós percebemos o quê? Que essas são várias formas de estar colocando masculino ou feminino. Mas eu chamo atenção novamente para essas daqui, tá, pessoal?